Graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez, porque necessitamos disso, ok, irmão? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Não precisa preencher nenhum formulário não, é só clicar em se inscrever e está escrito. Ativa o sininho, clica no sininho, que quando tiver alguma novidade no canal, você recebe uma pequena notificação, não é uma coisa que fica te perturbando não, porque aparece uma vez só e pronto. E deixa o seu like, que é muito importante, porque a plataforma YouTube entende como relevância e passa a indicar esse canal para outras pessoas de acordo com o tema, de acordo com o assunto. E o canal Caminhos Retos é para levar o Evangelho, irmão, é para falar do Evangelho, é para levar a palavra de Deus mais adiante, é para falar sobre a Bíblia, ok? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E hoje nós temos como tema um novo céu e a nova terra. Uma nova terra, imaginou? Novos céus. Então vamos ver a respeito. Aqui em João, escreveu o Apocalipse, né? Quando estava prisioneiro, foi o último apóstolo a morrer, estava prisioneiro na ilha de Patmos, e ele escreveu o Apocalipse. É um livro muito interessante, sugiro que vocês leiam, mas hoje nós vamos focar nesse tema aqui, o novo céu e a nova terra. E começando aqui pelo capítulo 21, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, viu? Povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, irmãos. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui, só nessa parte aqui, eu sei que tem grandes pregadores, pastores, que fariam aqui discursos maravilhosos sobre o tema. Só nessa pequena parte aqui, tem muito material aqui. Muito material. Mas eu vou ser um pouco mais dinâmico na minha pequenez aqui, me focar só no tema, o novo céu e a nova terra, ok, irmãos? E nós vamos passar por algumas partes da Bíblia, está escrito nessa barra aqui embaixo, o que nós vamos passar. Sugiro que vocês acompanhem, anotem para estudar depois, ver se é isso mesmo, entendeu? Para você ter a sua noção por si mesmo. Aqui nós vimos em Apocalipse, para começar, que João escreveu que viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Toda pronta, maravilhosa, né? Sem mácula, sem defeito, sem nada. Então ouvi grande voz vinda do trono, uma grande voz vinda do trono, olha só, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará, irmãos. Essa parte é muito interessante. E as pessoas têm que guardar isso, porque isso não é do nada, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não existirá morte. Já não haverá luto, porque não tem morte, é vida eterna com Deus. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas são essas que nós estamos vivendo agora, nesse mundo. Não existe outro mundo. Existe novo céu e nova terra. Nós estamos vendo aqui. E seguindo, e aquele que está sentado no trono disse... Quem disse? Eis que faço nova todas as coisas. Deus falando. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque ele estava falando para o irmão. Escreve,
porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, é muito importante isso. Você se ligar de que não é aqui. A gente não tem que gastar quantos milhões e milhões e milhões de dólares, de euros, de tudo. É gasto com buscas em outros planetas, amigo. Em busca de recursos que nós não sabemos nem o que temos aqui ainda nesse planeta. Nós nem usamos direito. Nós só maltratamos. E buscamos vida em outro planeta. Criem alienígena, uma força superior, né? Uma mente superior, mais inteligente. Imagina isso. Tem mais inteligente do que o Criador. Quem falou para o Criador, passa assim, passa assado? Ora, agora vamos lá. A primeira vez que aparece isso na Bíblia, irmãos, foi em Isaías, tá? Em Isaías, que aparece a primeira vez na Bíblia, isso no Antigo Testamento ainda, falando sobre esses novos céus e nova terra. Porque esse aqui é uma passagem, nós estamos aqui de passagem, né? Há uma passagem na Bíblia que diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme tuas forças, porque para onde tu vais, né? Ali, nesse caso, se refere à sepultura, Seol, mas digamos, é depois da morte, né? Para onde tu vais, não tem sabedoria, não tem projeto, não tem isso, não tem. O que você tem que saber, tua faculdade, seu doutorado, o que tu sabe, a tua sabedoria, usa aqui para fazer as boas obras aqui, enquanto você está vivo. Porque enquanto você está vivo aqui, há esperança. A esperança de quê? A esperança de ser salvo. Porque nós somos todos pecadores. Todos. Não salva um, irmão. Não salva um. Não salva um. Você que está me ouvindo, você não pense assim: ah, não, eu já sou perdido mesmo. Ah, eu já estou lascado. Isso. Não. Você não está lascado porque você está vivo, você está falando. Se você está falando, você está vivo, você tem chance de se converter. Se converter, irmão, não é você virar evangélico e virar todo arrumadinho e sair botando terninho. Não, eu estou botando isso aqui porque me veio à mente colocar. Entendeu? Eu poderia estar falando aqui de camiseta, não tem problema. Mas me veio por respeito à palavra, né? De me vestir assim, para levar a palavra para vocês. E aqui em Isaías, retornando, as pessoas acham que não tem jeito, né? Um que é perdido, um que é homossexual, o outro que é idólatra, o outro que é macumbeiro, o outro que é feiticeiro, o outro que é coisa. Está perdido? Está indo na perdição. Você está indo na perdição. Agora está perdido? Vai para o inferno? Se continuar, irmão, todos vão. Agora não há necessidade, há salvação. Há esperança enquanto você está vivo. Não há necessidade disso. E não morreu, acabou. Como nós vimos na mensagem gravada no vídeo anterior, não morreu e acabou não, amigo. Né? E aqui nós estamos falando de novo céu e nova terra. E agora nós vamos lá para Isaías 65, Isaías 65, no versículo 17. Que fala, a primeira vez que aparece falando sobre novos céus e nova terra. Isaías, profeta, né, boca de Deus, falando, porque o profeta falava o que Deus enviava por ele, irmão. Né? Não é com qualquer um falando aí, não. Hoje aparecem profetas aí adoidados que falam um monte de besteira. Você tem que ter muito cuidado com isso. Aqui nós estamos falando de Isaías. Novos céus e nova terra. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Então, nós vimos aqui lá em Isaías, lá no Antigo Testamento, irmãos, mas centenas de anos antes de Cristo. Ele já falando sobre isso. Porque todas as coisas foram determinadas por Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo é o nosso Deus. Antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, já estava isso determinado. A vontade de Deus, porque nós imaginamos, nós temos o tempo como nós conhecemos hoje, né? É lógico, tempo, minuto, hora, dia, mês, tá sol, tá claro, tá escuro, tem luz, não tem. Para Deus tanto faz, mas é a mesma coisa. Ele enxerga tanto na escuridão total como na luz. Ele criou a luz, né? E aqui
nós vemos por aí as pessoas perdidas, buscando outras coisas. São igrejas e falsos mestres buscando as pessoas e fisgando em armadilhas, fazendo elas ficar dependentes daquele lugar, daquela pessoa. E não vá nesse caminho, irmãos. O caminho é Jesus, é direto com Deus. Direto com Deus. A oração mais eficaz que tem, nem sei fugir muito do tema aqui, a oração mais eficaz que tem é a sua oração direto com Deus. Dizer, mas eu não sei orar, não sei falar. Como? Não sabe abrir a boca? Comece a falar que ele vai entender. Comece a falar, irmão. Na palavra de Jesus, as pessoas, os apóstolos falavam assim, mestre, não ensina a orar, como fazia João Batista. E ele falou, então, quando orares, entra no teu quarto, fecha tua porta no secreto e fala com Deus que te conhece no secreto. Ele deu até o Pai Nosso, é como se fosse uma base ali, entendeu? Um caminho é esse aqui, ó, Pai Nosso que está no céu. Você tem que orar para quem? Orar para quem? Para Deus. Então, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é o pão nosso do mês inteiro, o pão nosso dessa vida, não é o pão nosso de cada dia, porque cada dia nós precisamos do Senhor. E continuando, hoje o tema nós estamos falando sobre novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, irmãos, isso haverá. Que diz assim, repetindo aqui que está em Isaías 65, versículo 17. Pois eis que crio, Deus falando, através do profeta. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Então, amigo, o que você fez aqui de errado, se você se converter, isso aqui não vai ser imputado a você. Não haverá lembrança das coisas passadas. Nós vimos lá em Apocalipse que ele enxugará toda lágrima, não haverá choro, não haverá dor, ok? Agora nós vamos para, em Romanos, é uma carta que Paulo escreveu para Romanos, 8, Romanos 8, versículo 18, Romanos 8, versículo 18, acompanha aí, mais uma vez, eu estou usando essa versão aqui, ó. Sugiro que você acompanhe ao meio da revista atualizada. Tem ARC, tem NVI, mas se você tem uma outra versão aí, acompanhe, não tem importância. Às vezes muda uma palavra aqui, outra ali, mas a palavra de Deus continua e ali imutável. Aqui nós estamos em Romanos, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para Romanos. E ele dá uma dica, fala a respeito mais ou menos disso também. Aqui nós vamos ver do versículo 18, capítulo 8, Romanos 8, de 18 em diante. Porque para mim, diz assim, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir, né? Ele está falando do sofrimento que a gente tem aqui, mas o que nos aguarda. Ele diz assim, no versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória com a glória a ser revelada em nós. A ser revelada em nós, que perseveramos. E temos que perseverar até o fim, tá? Não adianta você estar na pé agora, daqui a amanhã você está na bandalheira, não. Perseverar até o fim. E começando, no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui nós vemos que agora a criação geme. Então a criação ela passará por uma mudança, irmãos, né?
isso a ira de Deus vem, como virá o juízo. Como diz que ele virá, o juízo virá quando Jesus voltar, na segunda vinda, que ele virá e julgará tanto vivos quanto mortos. Né? Juntamente virá o novos céus e nova terra, onde nós teremos isso. Novos céus e nova terra. Porque, ele diz assim no versículo 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito. Porque o Espírito habita em nós. Então, o Espírito habitando em nós, e nós temos essa concepção, nós temos a esperança de que nós passaremos dessa para outra, e lá será muito melhor, porque lá não haverá choro, não haverá luto, não haverá lágrima, não haverá lembrança das coisas passadas, todas as coisas serão novas. Em outra passagem, que Jesus explica sobre o casamento, essas coisas assim, diz que lá não se casam e não se dão em casamento, né? Lá nós seremos como anjos. E temos que ir nessa direção. Agora em Romanos, que fala dos sofrimentos do presente e as glórias do porvir, né? Agora vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, que fala também dessa questão do tema de hoje, que estamos falando sobre novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Irmãos, acreditem, reflitam lá e reflitam. Hoje nós estamos repetindo sobre esse tema novos céus e nova terra à luz da Bíblia, ok? Eu estou usando essa versão aqui, sugiro sempre que os irmãos, as pessoas que vêm, acompanhem com a sua Bíblia, né? Pode ser outra versão, não tem importância. 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 8 em diante. Está marcado o versículo 10, mas vamos ver do versículo 8. Que fala assim, todavia, uma coisa, amados. Ele estava falando uma coisa, mas todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o nosso tempo aqui tem minutos, tem horas, tem segundos, tem dia, mês, ano. Para Deus não. O tempo dele é dele. Ele que criou o tempo. Ele é dono do tempo, como é dono de tudo que existe. Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. E por conta disso, o tempo também. Muitas coisas que nós não vemos, como Wi-Fi, Bluetooth, Deus que criou também. O homem foi descobrindo, ele deu dons e capacidade para os homens, um dia poderem fazerem coisas que a gente acha maravilhoso hoje, como celular, como foguete, como tantas máquinas e invenções, não é isso? Mas aqui nós estamos falando do tema sobre novos céus e nova terra, irmãos. Isso é muito interessante e muito importante que você preste atenção nisso. Já finalizando, já indo para o final, nós estamos aqui em João, e diz assim, todavia, isso Pedro estava escrevendo para as igrejas, mas ele estava falando de uma coisa e diz assim, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se disparão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, aqui diz como serão abrasados, serão purificados. É como se nós receberemos, em vez dos corpos mortais, nós receberemos corpos imortais, como semelhante ao de Cristo. E o mundo será restaurado, né? Aqui, quando fala que se desfarão abrasados, serão como se fossem purificados, como o ourives purifica o ouro, como, né, o lavandeiro purifica a roupa com potássio, assim. Não é mais ou menos isso. É muito mais do que isso, porque será restaurado o mundo como nós conhecemos, a vida como nós conhecemos. Todo esse mundo, todos os céus, todos esses sentimentos que a gente vive aqui, essas coisas, essas doideiras, tudo isso será desfeito, irmãos. O mundo será restaurado. É novos céus e nova terra. Refazer ou restaurar, né?
alguns estudiosos dizem assim, não, ele vai desmanchar tudo e vai refazer, né? Há um entendimento a respeito. E o entendimento mais viável, a palavra de maioria dos estudiosos da palavra, é que ele vai purificar, ele vai restaurar. Ele vai, do jeito que já está, e vai restaurar tudo. Será, na segunda vinda de Jesus, já acontecerá isso, né? E diz assim no versículo 10, aliás, um pouquinho antes, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Porque tem gente que diz assim, esse dia não chega nunca? Teve um amigo meu que me falou, e esse Jesus aí que não chega nunca? Um ateu, né? Provavelmente. Ele é um amigo, mas, enfim, ele tem a sua crença. E ele falando comigo, assim, a respeito de meio aborrecido, diz assim, e esse Jesus aí que não chega nunca, não volta nunca? Calma, irmão, voltará. Você quer ver ele voltar? Talvez você não veja. Talvez nem eu veja. Talvez muitos que virão depois de mim não vejam também. Como daqui para trás não viram. Viram ele na primeira vinda. Né? Alguns viram. E está tudo escrito aqui. E mesmo assim, muitos duvidam. Muitos duvidam, até hoje. Mas diz assim, virá entretanto como ladrão. A volta de Jesus será assim. Ele falou lá adiante, como ladrão, como acontecerá essas coisas? Porque os apóstolos estavam em determinado ponto, dizendo assim, então será nesse tempo que restaurareis o reino de Israel? E ele diz, não vos compete saber essas coisas, sobre tempos e isso Deus reservou sobre a sua autoridade. Só ele sabe dessas coisas, não nós, não cabe a nós. Como diz aqui, há todavia, amados irmãos, uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então como é que a gente vai entender isso? Vai entender a eternidade? A gente não entende nem a eternidade. Tu tira de 1 milhão de anos, você tira 3.000 anos, tu faz uma conta ali, né? Vai dar um resultado. Agora tira 3 milhões de anos da eternidade. Tira 100 mil anos da eternidade. Continua a eternidade. Esse entendimento é que nos foge a cabeça. As pessoas partem para outros princípios, inclusive que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com os mandamentos de Deus, com as palavras de Deus, e se apegam a outras coisas, irmão. Se apegam a outras coisas, né? Mas não é o momento. Agora, nós estamos falando sobre a questão do novos céus e nova terra, que virá, irmão. Nós teremos isso. Aqueles que creem, virá isso acontecer e, com fé em Deus, muitos amigos estarão juntos nesse momento. Agora nós vamos voltar lá para Apocalipse, porque há uma coisa interessante. Haverá o novo céu e a nova terra, haverá. Aqui está escrito. E diz assim, lá no versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, pode ter certeza que vai acontecer. E agora, quem não entrará? A gente sabe que a gente depende da graça de Deus para entrar. Ninguém pode dizer, eu vou porque eu estou salvo, porque eu sou bonzinho. Não sei quem vai porque é bonzinho, porque é uma pessoa de oração. Aquela velhinha ali é de oração, ela provavelmente vai. Aquele outra pessoa ali, uma criança, não sei o quê. Não, irmãos. Só Deus decide isso. Só Ele decide isso. Ele é o juiz e é o justo juiz. Não são como esses juízes que a gente vê aí, não. Ele é o justo juiz. E ele julgará todas as coisas. E no versículo 4, em Apocalipse 21, o interessante, uma coisa que a gente tem que guardar, não é interessante, porque tudo é interessante. Mas aqui, que diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Todos nós somos pecadores, nós não merecemos nada de Deus. Mas Ele, com a sua misericórdia, que é um Deus rico em misericórdia, Ele deixou um jeito de dizer assim, quem fizer assim está salvo. Quem não fizer, infelizmente, vai para o outro lado, né?
Porque eu vou julgar todos, grandes e pequenos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus. E aqui nós vimos no versículo 8 de Apocalipse 21, versículo 8, alguma pista de quem não vai entrar, irmão, quem não vai ver isso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que é nada mais, nada menos do que o inferno, que muita gente não acredita, mas é real também, irmão. É real, tão real quanto novos céus e a nova terra. Aqui nós temos que diz assim, quanto, porém, que ele haverá novos céus e nova terra para o povo de Deus, para os filhos que ele escolheu, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, essa palavra aqui, abomináveis, irmãos, ela abrange muita coisa na Bíblia, né? Na palavra de Deus, quando fala assim, abominável, é coisa braba. Abomináveis são coisas tipo assim, o homossexualismo, macromante, aqueles que ficam se comunicar com mortos, que não é possível isso. Uma pessoa morreu. Mas há espíritos enganadores que tomam esse lugar e dizem assim, não sou eu mesmo. E fala coisas que a pessoa fica pensando, pô, é verdade, como é que iria saber, né? Se não é aquela pessoa que morreu. Porque eles se comunicam entre si, eles não têm a onipresença de Deus, a onipotência, não tem. Mas eles têm uma rede, né? Eles se comunicam, são espíritos caídos, os espíritos estão aí. E eles se comunicam e fazem de tudo, porque eles estão a mão de Satanás, eles fazem de tudo para levar o máximo de gente que puder com eles, porque ele não tem mais jeito. É isso aqui sim, se aplica em abomináveis, quando diz assim, quanto, porém, aos covardes, tem várias formas de você interpretar a covardia, né? Incrédulos, aos abomináveis eu já expliquei mais ou menos do que se trata, né? Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. A maioria do que a gente vê aí é idólatra. E a todos os mentirosos também tem um monte. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É o inferno, irmão. Então, hoje nós refletimos a respeito do tema Novo Céu e a Nova Terra. E sugiro que vocês deem uma lida nessa passagem. Os textos estão aqui embaixo, dão uma verificada, dão uma lida, dão uma estudada a respeito. E finalizando por aqui. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Ok? Obrigado. Inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Se você não é inscrito, basta apertar em se inscrever. Não precisa preencher nenhum formulário, basta apertar em se inscrever e está inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Até mais. Fique com Deus.